Para tirar Luiz Mandaca do Juventude, o Internacional terá que aportar um grande investimento. O clube de Caxias pede uma boa parte desse valor, inclusive à vista, por conta da necessidade de ter fluxo de caixa na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos explicar quanto o Juventude pede para que Luiz Mandaca seja negociado para outro clube do futebol brasileiro. Também vamos falar sobre a situação de Léo Bittencourt, atacante brasileiro que fez a sua carreira na Alemanha e está vindo atuar no futebol brasileiro. O Inter está nessa briga e o jogador falou sobre a possibilidade de atuar no futebol nacional. Também vamos falar sobre 8 negociações ou 8 jogadores que o Inter está observando para a temporada de 2026. Tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora atualizar todas as informações do Internacional sobre o mercado da bola. Então deixa o teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal, vamos juntos rumo à meta dos 20 mil inscritos, mas seria muito bacana se a gente batesse aí os 18 mil ainda em 2025. Conto muito com a ajuda de todos vocês, então deixa teu like, deixa aquele hype, compartilha, cara. Traz uma pessoa aí que está assistindo esse vídeo, compartilha com um amigo e ele seguindo aqui vai me ajudar bastante, tá certo? Gente, precisamos falar sobre algumas negociações do Inter, tá? O primeiro nome que eu quero trabalhar aqui com vocês e repercutir é o do Pedro Raul. Pedro Raul segue aqui no Rio Grande do Sul, as negociações estão avançando, inclusive a informação que vem lá de São Paulo é de que o Corinthians também já falou para o Pedro Raul que ele não será aproveitado no Clube Paulista na próxima temporada, ele tem um longo contrato ainda até 2028, com a equipe paulista, campeã nacional, né, campeã da Copa do Brasil, e o Pedro Raul é um jogador que não vai ser aproveitado em 2026. O Inter já procurou o jogador, já acertou questões de base salarial com um jogador, com um atleta, mas tem um detalhe importante. O Corinthians, para o Ceará, na última temporada, ele fez a negociação de pagar 50% do salário do jogador e o Ceará arcava com os outros 50%. Só que nesse momento, o Corinthians não quer mais isso. O Corinthians quer que o clube que utilizar, ou vá utilizar o Pedro Raul, acabe arcando com a maior parte do salário do jogador. Então a gente está aguardando, aí está no compasso, né, de espera, mas ao que tudo indica, o Pedro Raul deve ser anunciado aí nos próximos dias como um dos principais reforços do Inter para a temporada de 2025. Eu digo principal porque muito provavelmente daqui a pouco a gente vai ter o Ricardo Matias sendo negociado com a Arábia Saudita e a gente vai precisar desse nome, dessa reposição de um jogador com essas características, tá certo? Além do Pedro Raul, tem outro nome que interessa ao Internacional e interessa a outros clubes do futebol brasileiro também. Leonardo Bittencourt, 32 anos, atualmente está no Werder Bremen, né? Ele é brasileiro naturalizado alemão. Ele fez a carreira inteira dele lá no futebol da Alemanha, tá? Ele foi formado nas categorias de base de um clube alemão, acabou indo para Borussia Dortmund, passou por, enfim, muitos clubes do futebol alemão e há 7 temporadas está no Werder Bremen. E o contrato dele vai se encerrar e ele vai deixar o clube alemão, né? Na metade dessa temporada, né? Na metade de 2026, ao final da temporada de da temporada europeia, né? 2025-2026, ele vai deixar o clube alemão e vai para outro clube. E ele quer jogar no futebol brasileiro. Ele tem 32 anos, né? É uma idade relativamente tranquila para atuar no futebol brasileiro e ele está negociando, né, com algumas equipes. O Inter está interessado, o próprio Grêmio está interessado, outros clubes também têm um interesse na contratação do Léo Bittencourt. E há um mês, basicamente, ele concedeu uma entrevista, né, depois de um jogo, depois de uma vitória do Werder Bremen, e ele afirmou que vai sair, confirmou essa informação e destacou que vai jogar no futebol brasileiro. Tá? Deixou claro essa situação que ele vai jogar no futebol brasileiro na temporada de 2026. Foi até uma entrevista concedida para o canal GOAT, né, que faz as transmissões do campeonato alemão. Outro nome que eu quero falar com vocês aqui é o do Luiz Mandaca. Tá? O volante Mandaca, jogador de 24 anos, né, jogador que o Inter tem muito interesse, chegou a oferecer aí um pacotão de jogadores
para o Juventude para contar com o jogador, né, com o futebol do Mandaca. Só que tem um detalhe, cara, o Juventude, por mais que aceite um jogador para bater o valor, o Juventude precisa de dinheiro, tá? Eu conversei com algumas pessoas do Juventude, né, da diretoria do Juventude, que me garantiram. O valor é 15 milhões, tá? Para tirar o Mandaca do Juventude, o Inter tem que aportar 15 milhões de reais. Preferencialmente à vista, ou pelo menos uma grande parte desse valor precisa ser à vista, porque o Juventude acabou, de uma certa forma não, né? Acabou sendo rebaixado, né? Foi para a Série B do Campeonato Brasileiro, e com isso, né, perdeu muito valor de direito de transmissão. A verba da TV vai cair para 10, 12 milhões de reais por ano, né? É um valor anual, né? No máximo 1 milhão por mês com verba de transmissão estando na Série B. O Juventude é da Liga Forte União, tanto que essa era a preocupação do Inter, né, em relação à temporada de 2026, caso fosse rebaixado, que 90% da verba, mais do que 90%, basicamente da verba da televisão, iria por água abaixo se o Inter fosse rebaixado para a Série B. Então é por isso que o Juventude trabalha muito com essa situação. Pode vender o Mandaca, e a tendência é que venda o Mandaca, sim, mas grande parte desse valor tem que ser pago à vista, até pode ser composto com outros jogadores, mas a tendência é que seja somente em dinheiro, porque o Juventude precisa de fluxo de caixa para aguentar a temporada de 2026, tá? O Botafogo fez uma proposta de 10 milhões, o Juventude negou. Outros clubes já fizeram ofertas um pouco acima dos 10 milhões de reais e acabaram não levando justamente por essa questão da forma do pagamento. E segundo as pessoas com quem eu conversei, o Inter não fez uma proposta oficial, tá? Ainda não fez uma proposta oficial por esse jogador, por mais que nós tenhamos a informação de que, né, o Inter tem oferecido um grupo de jogadores, né, 3 atletas para o Juventude, e o Juventude teria declinado dessa possibilidade de liberar o Mandaca por troca, tá? Justamente por essa necessidade do dinheiro. Para fechar, gente, a gente vai finalizar esse conteúdo trazendo outros 7 nomes que o Inter está observando e em algum momento a gente trouxe aqui no canal e a gente repercutiu essa situação. Então eu vou atualizar rapidamente a situação desses nomes, tá? Primeiro nome, Fernando, né? O Fernando tá decidindo o que vai fazer da vida, tá? Vai decidir se vai voltar a jogar, se vai se aposentar ou não, enfim. O fato é que o Fernando é um nome que o Internacional gostaria de ter para a temporada de 2026, mas ainda está vendo um posicionamento do jogador, perfeito? Na mesma linha, a gente tem o Luiz Gustavo, tá? O Luiz Gustavo também é um jogador que está livre no mercado, mesma idade, mesma posição do Fernando, e o Luiz Gustavo é um jogador que quem está esperando um posicionamento é o Luiz Gustavo e não o Inter, né? O Inter já teria acertado, né, valores com o Luiz Gustavo já teria gostado da ideia de vir jogar no Internacional, agora quem tem que acertar o Pesolano. Então a gente vai ficar nessa expectativa, aguardando. A tendência é que até o final do ano essa negociação seja concretizada. Outros nomes, tá? Em negociações um pouco mais complicadas, tá? Pablo Maia, do São Paulo, e Bruno Rodrigues, do Palmeiras. São negócios muito difíceis, tá? O Bruno Rodrigues tem contrato com o Palmeiras até 2028, voltou de lesão, daqui a pouco vai para outro clube e tudo mais, mas o Inter não deve ser esse destino. Falei com o empresário do Bruno Rodrigues recentemente, ele disse que não chegou nada do Internacional até o momento de forma oficial. Pablo Maia, negócio muito complicado, o Botafogo está interessado também no Pablo Maia, é um jogador jovem, criado em Cotia, 23 anos, para o São Paulo liberar não vai ser fácil, o Inter vai ter que fazer um aporte, vai ter que contratar, vai ter que negociar, principalmente porque o São Paulo está numa crise tão ruim quanto a do Inter, tá? O São Paulo também deve muito, tendo pedido de impeachment do Casares, teve rolo com carro, cara, tá uma bagunça o São Paulo, uma bagunça, então uma negociação também muito complicada. E outros 3 nomes, tá? Pra gente fechar. O Léo Duarte é um sonho do Inter, mas tem um detalhe muito importante em relação a ele. Ele tá no fim do contrato, na metade de 2026, já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, ele tá no futebol turco. O grande ponto é que outros clubes também estão interessados. Fluminense está interessado, outros clubes do futebol brasileiro estão tentando também o Léo Duarte. E se houver leilão, o Inter tá fora. O Inter não tem como contratar o Léo Duarte, se for por isso, se for a partir de leilão, 29 anos tem o zagueiro. Na mesma linha, o Matheus Doria. Tem mais 1 ano e meio de contrato ainda, o Matheus Doria com o Atlas do México, mas ele estaria interessado em rescindir o seu vínculo e vir
para outra equipe no futebol brasileiro. Já passou por Botafogo, já passou por São Paulo, é um jogador que tem passagem pela Europa também, é um nome que está bem no futebol mexicano, mas gostaria de voltar para o futebol brasileiro aos seus 31 anos, e é um nome que o Inter admira e o Inter gostaria de contar para a próxima temporada. E para fechar, o Iago Borducci, né? Iago Borducci, o Iago, lateral esquerdo, que está no Bahia, né? Revelado no Inter, o Inter negociou ele com o futebol alemão, e o Iago não deve ser muito aproveitado no Bahia. O Bahia tem o Luciano Juba, o Bahia tem, né, potencial para contratar outros nomes. O Bahia, inclusive, gostaria de contratar o Bruno Gomes do Inter, e quando o Inter demonstrou um interesse no Iago, o Bahia veio com esse pedido do Bruno Gomes, e foi aí que começou essa possibilidade de negociação. Tá? O Iago não deve ter muito espaço, quer buscar espaço e o Inter tem interesse. Vamos ver como é que vai andar esta negociação, mas é um nome que também está no radar do Colorado. São muitos nomes, gente, muitos nomes que o Inter observa, e não pode ser diferente porque o Inter precisa fazer uma limpa no vestiário, tem nomes que estão saindo, a gente vai trazer também no conteúdo aqui no canal os nomes que devem sair do clube nos próximos dias, né? Tem a situação envolvendo o Ramon, tem o Vitão, que eu atualizei ali no último vídeo também. Cara, muita situação de saída, e por isso o Inter está monitorando bastante o mercado de transferências. Perfeito? Deixa nos comentários aí o que tu acha desses nomes, dessas possibilidades. O Inter tá buscando certo, tá trazendo aí oportunidades interessantes pro elenco. Quero saber de vocês. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!